galera, a gente já começou. Hermano, por favor, faça a introdução da galera aí, que estamos ao vivo. Opa, boa tarde a todos. É um prazer tê-los novamente aqui conosco, nesse papo agora cross, né, entre a turma da logística e a turma da tecnologia, né? Todos nós sabemos que para viver esse novo normal que a gente tanto fala, a gente precisa cada vez mais de tecnologia, a gente tem que alterar conceitos associados às questões que afetam toda a cadeia logística e toda a interação que a gente tem que ter com o público e com os consumidores, né? Então, nossa conversa aqui hoje vai ser nesse sentido. E a gente tem o prazer de trazer 4 especialistas que vão trocar umas figurinhas aqui conosco, né? Um papo bastante tranquilo, né? E fluido, né? Primeiro, o Ivan Jančić, né? Da Limasoft, diretor de serviço da Limasoft, que daqui a pouquinho se apresenta. O Ricardo Tadal, que é diretor executivo da IoT Bridge. O Carlos Mira, que é o CEO da Truckpad. E o Danilo Abondanza, que é o cofundador e diretor da Modal GR. Né? Então, eu passo a palavra agora para o Ivan começar a fazer uma breve apresentação dele e da Limasoft, né? E depois aí cada um vai entra nesse fluxo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ivan, a palavra é tua. Bom, boa tarde a todos. Obrigado primeiro pelo FutureCon, para Intermodal o convite para participar desse webinar. Meu nome é Ivan, sou diretor de serviços para Limasoft para a América do Sul. A Limasoft é uma empresa de soluções para tomar decisão estratégica. Ela é específica em supply chain, ela toca todos os processos, mas sempre numa visão de tomada de decisão, análise de cenários, análise de impactos na cadeia. A gente tem ferramentas de inteligência artificial, de simulação, de otimização, tocando aí todos os processos da supply chain. E sempre, claro, utilizando as melhores tecnologias aí do existentes. A gente está presente em todos os continentes, mais de 60 clientes aqui no Brasil, mais de 700 no mundo. A gente tem mais de 13 bilhões de dólares identificados de captura de benefícios nos nossos clientes. Enfim, a sede nossa é em Michigan, nos Estados Unidos, e existente há um pouco mais de 20 anos aí. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Ivan, só uma perguntinha. Eu estava consultando o site de vocês, eu vi que vocês têm uma presença forte indiana. Vocês têm algum histórico com a Índia nesse momento? Desculpa, não te ouvi. Pode repetir? Não, é o seguinte, que eu estava consultando o site de vocês, eu vi que existe uma presença de executivos bastante grande de indianos, de executivos indianos. Vocês têm alguma estrutura que está associada à Índia ou é simplesmente Michigan mesmo? Não, a sede é em Michigan, ela nasceu em Ann Arbor, é uma cidade universitária, ela tem a Universidade de Michigan, que é uma das maiores universidades americanas, é uma universidade muito forte em tecnologia, né, em supply chain. Ela, há um tempo atrás, ela começou a se expandir para outras geografias, né? Na América Latina, a gente está quase 10 anos. E a gente recentemente, no final do ano passado, a gente adquiriu uma empresa que chama OPEX Analytics, que é bem focada em inteligência artificial e que já tinha também um escritório na Índia. Então, a gente realmente tem ampliado bastante essa globalização do nosso time, né? Temos equipe na Asia Pacific, na Austrália, Europa também bastante forte, América Latina a gente está no Brasil, na Colômbia, Panamá e Cidade do México. Então, mas ela realmente é uma empresa hoje com sede em Ann Arbor, nos Estados Unidos. Legal, obrigado. Tadal,
fala um pouco de você e da IoT Bridge que vocês fazem, por favor. Prazer, irmão. Bom, primeiramente, faz um sinal aí, tá ok o som? Tá, tudo tranquilo. Legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para poder estar juntando aí os demais colegas aí para poder debater esse lado de inovação aplicada na cadeia logística, né? Bom, o Tadal é um profissional já que cabelo branco, né? Por isso que o fundo fica até meio estranho aí, mas já do mundo de telecom, já um pouco mais de 25 anos, e que recentemente, né, aproximadamente 2 anos atrás, né, ajudamos a fundar a IoT Bridge. O que a IoT Bridge faz? A IoT Bridge faz exatamente o que está no painel de fundo, aqui no background. Ela é a ponte entre a inovação com o mercado, com a camada de clientes, com as aplicações. Né? Obviamente focado no mundo de internet das coisas, né? Mas a gente faz justamente essa ponte, né, servindo como um grande provedor de serviço, grande integrador de soluções, buscando posicionar a tecnologia em favor ao negócio, para agregar valor ao negócio do cliente. Tá? Então, basicamente é isso, irmão. Prazer estar aqui. Legal, obrigado, Tadal. Carlos, conta um pouquinho de você e da TruckPad agora para a nossa audiência. Bacana, Hermano, muito obrigado pelo convite. Cumprimentando o Hermano, cumprimento todos os demais colegas da mesa virtual, em especial os amigos da Intermodal FutureCom pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carlos Mira, fundador e presidente do TruckPad, que é o primeiro e maior digital freight marketplace da América Latina. Originalmente nós nascemos como um aplicativo de carga conectando caminhoneiros e transportadoras que os contratam. Eu sou um profissional que trabalha nessa área há mais de 35 anos. Eu trabalhei por mais de 35 anos na transportadora da minha família, que leva meu sobrenome até hoje. E em 2011 eu visitei o Vale do Silício, fui picado pela mosca do empreendedorismo, vendi minha parte na transportadora para minha família e me mudei para o Vale do Silício. Lá dentro de uma aceleradora chamada Plug and Play Tech Center, surgiu o TruckPad, o primeiro MVP, as primeiras coisas, quando aqui no Brasil caminhoneiros ainda não usavam smartphone. E lá nós ganhamos um concurso como a startup mais inovadora do mundo em 2014. Depois recebemos investimento da Plug and Play, do iFood, né, da Via Móvel, da MapLink, apontadora, Mercedes-Benz, inclusive a nossa sócia. E recentemente recebemos um investimento da empresa chinesa, que é a maior digital freight marketplace do mundo, chamado Full Truck Alliance. Hoje nós temos uma realidade de 1.200.000 downloads do aplicativo circulando pelo Brasil, mais de 12 mil empresas usando a nossa plataforma para localizar e contratar caminhoneiros, e um grupo de 250 colaboradores aqui na Avenida Paulista, quando, né, temos acesso ao nosso escritório, irmão. Esse é o TruckPad. Legal, obrigado, Carlos. Danilo, que tal você contar um pouquinho para a gente agora de você e da Modal GR, por favor? Boa tarde, pessoal, aos meus colegas aí da mesa virtual e a todos que nos assistem. Sou o Danilo, responsável aí, diretor da Modal GR. Tenho aí 36 anos, né, relativamente novo, aí perto dos cabelos grisalhos aí da maioria, né, e do Carlos que ainda tem um pouquinho, né? Pouco mais de 10 anos aí nesse mercado logístico, associado à tecnologia e grandes projetos, né? Há 7 anos iniciamos uma caminhada com a Modal GR, sou um dos sócios, nós temos mais um sócio, e a gente trouxe uma linha onde a logística estava muito atrasada, né? A gente tinha identificado isso lá atrás e a gente trabalhou na Modal GR para trazer uma solução, para trazer uma consultoria que trouxesse inovação para esse mercado, né? E a gente foi caminhando e montando diversas iniciativas com base nas necessidades dos clientes, né? Tanto para melhorar a qualidade de vida do colaborador dentro dos terminais portuários, dentro dos recintos logísticos, como automações, né? Que diminuem até a questão do distanciamento e melhoria do processo. A gente está presente nesse mercado logístico portuário em diversos clientes, né, em quase todo o território nacional. Temos clientes na siderurgia e mineração, trabalhando na parte de fornos e toda a parte logística da mineração também, né, para escoar a carga.
Temos clientes aí com inovação voltado a outros mercados, como a parte de saúde e bem-estar, né? E o nosso foco é sempre atender e entregar resultado para o cliente, ou seja, a gente tem alguns produtos como o YMS, WMS para celulose, alguns cases que a gente vai comentar aqui a respeito, né? Mas todos eles a gente sempre garante e traz uma linha de retorno direto para o cliente final, introduzindo a tecnologia para trazer um benefício para o seu cliente, né? Para o nosso cliente final. Esse é o nosso lema, o nosso método. Tá? E muito obrigado, Hermano, pelo convite e vamos seguir. Legal, Danilo. Obrigado pela apresentação. Então, vamos começar o nosso papo aqui. Eu vou direcionar algumas perguntas, né? A primeira vai ser para o Ivan, né? Mas quem quiser aqui fazer alguma complementação, algum comentário, por favor. Como a gente convidou, vocês levantam a mão, vocês levantam a mão e a gente conversa. Bom, um dos principais aspectos que realmente a gente tem trabalhado e discutido nesse momento é a questão do impacto deste momento que nós estamos enfrentando sobre as cadeias de suprimentos. Então, a gente recentemente bateu um papo com o pessoal, por exemplo, da GPA, do Grupo Pão de Açúcar, né, sobre a velocidade que eles estão tendo que rever para fazer a implementação de novos centros de distribuição e novas práticas, né? Então, Ivan, de forma geral, as cadeias de suprimentos foram realmente muito impactadas e como a tecnologia vem auxiliando o setor logístico durante esse momento atípico? Bom, a gente tem percebido isso muito nos nossos clientes, né? O impacto imediato e a necessidade de reação, muitas vezes sem grandes ferramentas, né? De análise mais integrada. A gente tem clientes que teve e-commerce multiplicado por 3 vezes em 2, 3 semanas. Então, eles precisaram realmente reagir de uma maneira muito rápida. Como é que, onde que entra a tecnologia? Justamente para a gente conseguir, neste momento de necessidade de tomar decisão muito rápida, e olhando múltiplas variáveis, que esse que é o grande ponto. Antigamente, um simples Excel conseguia atender, porque você pegava 2, 3 variáveis, criava suas macros e conseguia fazer um planejamento razoável. Hoje em dia, com a quantidade de variáveis que a gente tem na mesa, isso é impossível. As empresas que não aproveitarem e que não acelerarem esse processo de digitalização e de análise, implementação de novas ferramentas para fazer justamente esse tipo de análise, ela realmente tem um grande risco de sobrevivência nesse momento que a gente precisa realmente tomar uma decisão muito rápida e com muitas variáveis. E aí, complementando o ponto, aí que entra um dos conceitos que, inclusive, segundo a pesquisa do Gartner, é uma das principais ferramentas disruptivas aí que somado, claro, com os mais conhecidos, com a IoT e Big Data, etc., que é a parte do Digital Twin, né, do clone digital. Então, na hora que você consegue criar o seu clone digital da sua malha logística e que você coloca desde a ponta do seu abastecimento até a ponta dos seus clientes finais, que estão mudando, né, por conta de o aumento do e-commerce e a grande variabilidade de demanda, eu criando esse clone digital, eu consigo simular esses cenários de uma maneira muito rápida e fazer a tomada de decisão e análise de trade-offs de uma maneira que o negócio necessita hoje em dia. A gente a cada semana vem uma notícia nova, vem uma nova informação e você precisa tomar uma decisão. E a única maneira é tendo esse clone digital e é justamente um dos pontos mais fortes aí da nossa atuação criar esse clone digital das malhas logísticas e você poder tomar a decisão de uma mudança na demanda lá na ponta, o que ela impacta, por exemplo, na sua capacidade produtiva, na origem. E isso você não tem em ferramentas mais transacionais de execução, propriamente dita.
Não, perfeito. Você sabe, o Ivan, que a gente conversava muito, sempre conversou muito sobre modelos de VUCA, né? Da incerteza, da complexidade e tal. E agora a gente está imerso totalmente, e realmente, como você colocou, a nossa capacidade de adaptação e a agilidade é fundamental nesse processo. E as ferramentas de tecnologia estão aí justamente para isso, né? Então, Tadal, agora a gente sabe. Oi, Deixa só por favor. complementando, a gente, esse movimento, desculpa te interromper, mano, aconteceu até com a gente, inclusive. A gente, por exemplo, tem uma ferramenta de demanda que olha o histórico, como a maior parte das ferramentas de demanda, né? Histórico de vendas, dos últimos 2, 3 anos, faz a projeção de futuro, a gente tem inteligência artificial, etc. Mas veio o Covid, veio o coronavírus. Eu não tenho histórico de 3 anos. Como é que eu planejo a demanda com variáveis que hoje são muito diferentes, né? Variáveis, se você tem isolamento social ou não, se é vertical ou não, quais são as curvas, como é que você planeja essa demanda num curto prazo tão grande, em tão curto prazo, de uma maneira muito rápida? Nós, por exemplo, desenvolvemos uma ferramenta de demanda específica para essa demanda de curto prazo. E aí, que foi um desenvolvimento feito super a toque de caixa, movimentando todo o time de desenvolvimento justamente para atender uma demanda, inclusive dentro do nosso portfólio de produtos, que a gente não tinha, justamente para reagir de uma maneira mais rápida e imediata à nova necessidade do mercado. Danilo, você quer fazer algum comentário, né? Isso. Pegando o gancho aí do Ivan, nós tínhamos um modelo tradicional, né? Dito há alguns meses atrás, né? Alguns meses aí, nós tínhamos todo um processo tradicional de operação logística, desde o recebimento da mercadoria até a parte do pique, embarque, entrega, de toda a rota logística, né? Agora, como precisa se reinventar, diminuir a questão, tendo distanciamento e a questão até de atender a capacidade, o volume, né? A gente trabalha, né, ao mercado, a tendência é trabalhar cada vez mais com dados, né, para trazer algoritmos de otimização, melhoria tanto do processo interno quanto entendimento do seu negócio, que seria você fazer uma análise desses dados com diversas métricas, pedidos, tipos de pedidos, processos, clientes, volumes, climas, sobre a questão da entrega, enfim, diversos indicadores, né, diversas entradas de dados que você consegue trabalhar, né, numa inteligência artificial, gerando informações para tomada de decisão. E até numa linha de automação, essa tomada de decisão ela serve de forma automática. E aí já é algo num nível, né, maior, que a gente até pode detalhar um pouquinho mais para frente. Mas o conceito é você utilizar o dado a seu favor, né? Porque todo o processo que nós tínhamos, né, até um tempo atrás, que eu digo que é o passado, que esse passado ele não volta, né, pré-pandemia, trabalha-se, nós temos muito dados, sistemas, informações, planilhas, macros e todos os dados. Se nós conseguirmos trabalhar com esses dados, né, a nosso favor, futuramente, a gente consegue entender quais são os nossos problemas, os nossos pontos, e determinar regras para que isso seja algo automatizado futuramente. E ele traga uma linha de melhor tomada de decisão, até trazendo o objetivo daquilo que precisa mediante essa pandemia, todo esse modelo aí que a gente está começando a se estruturar, né? Digo, todo o mercado. Legal, obrigado, Danilo. Até eu vou perguntar agora para o Carlos, lá da Trackpad, né, que realmente como você trabalha já com uma, digamos assim, uma comunidade abrangente, tanto digamos, do herói caminhoneiro, né, como a gente tem nos nossos projetos, né, assim como também as empresas que contratam esses caminhoneiros, né, eu acho que teve digamos assim, como é que você vê a tecnologia aplicada e quais são os desafios que a Trackpad está enfrentando nesse momento? Bom, a gente sabe que o que implanta de fato tecnologia em grandes corporações não é a ferramenta estar pronta, não é o software estar pronto.
o que implanta notadamente é o comportamento dos executivos, né, e os processos que devem ser novos que devem ser implantados, e nada melhor do que uma inovação forçada, é o que está acontecendo agora. Comento isso porque o Trackpad, como surgiu como um aplicativo, um softwarezinho despretensioso, que era uma bobagem, que praticamente 100% dos empresários executivos do setor torciam o nariz e não acreditavam quando eu lancei essa plataforma lá em 2011, 2012. Hoje, nos últimos 60 dias, a gente viu a nossa plataforma crescendo 66% por mês, a demanda de empresas para usar a plataforma. Por que eu estou comentando? A digitalização está sendo forçada agora. E o Trackpad, né, por sorte ou por azar, ela é uma plataforma digital, né, que possibilita a localização e contratação de caminhoneiros autônomos remotamente, sem aquela tarefa tradicional do executivo profissional de logística e transporte ir até um posto de gasolina, ir até uma plataforma de carga, um terminal de carga, negociar com o caminhoneiro. E não necessita, obviamente, substitui a presença física, né, e não necessita o contato físico entre esses profissionais. Então, de uma hora para outra, empresas que demoraram 6 anos para implementar estão em 60 dias querendo fazer isso do Trackpad. Procuraram de uma hora para outra a plataforma, e como o Trackpad e outras tantas, né? E aí, como eu fecho esse parêntese, a inovação está sendo forçada recentemente por uma grande demanda, né, por uma grande necessidade. Nós sabemos que o setor de transporte rodoviário de cargas e logística não tem parado, né, o que garante o abastecimento da sociedade, principalmente de necessidades básicas e tal, produtos como supermercado, farmácia, continuam sendo entregues e abastecidos regularmente. As transportadoras, então, obviamente, muitas delas até com 40%, 50% de decréscimo em seu movimento, mas outras tantas mantendo o seu movimento. O setor de transporte continua funcionando. E os caminhoneiros, tecnicamente, estão socialmente isolados, porque eles já trabalham 6, 7 horas por dia dentro das suas cabines isolados, né? Então, esse setor ele está teoricamente protegido mais do que alguns outros, né, dessa crise da pandemia, e tiveram que se apoiar em ferramentas digitais que proporcionassem o não contato físico nas suas atividades comerciais. E aí entrou pontualmente o Trackpad, e o que a gente notou, e eu posso afirmar para vocês aqui em primeira mão, a gente acabou de fazer um levantamento aqui, nos últimos 60 dias, né, a partir de 15 de março até 15 de maio, a gente percebeu um crescimento de 66% nos últimos 2 meses da busca de empresas para usarem a nossa plataforma. Do outro lado, como marketplace, nós temos também caminhoneiros que usam o nosso aplicativo. A gente crescia cerca de 10%, 15% ao mês, a gente cresceu 40% nesses últimos 2 meses a cada mês, do lado dos caminhoneiros, que também resolveram dizer, não, peraí, então eu não preciso mais ir fisicamente até o terminal de cargas, a um estacionamento, não preciso encostar minha barriga no balcão de uma transportadora para poder ser contratado, e faz isso através de um smartphone. Então, nosso movimento também cresceu. A inovação sendo forçada por uma crise, irmão. Legal. É isso mesmo, Carlos. Assim, Danilo, você está com a mão levantada, é da outra ou você está querendo fazer... Não, né? Então, você abaixa a mãozinha ali, por favor. Desculpa. Tá. Tranquilo. Tadal, indo para você agora, né? Até o nome da sua empresa, IoT Bridge, né? É justamente como que o IoT faz a ponte para toda essa questão de conectividade, né? Tudo que nós estamos falando aqui, realmente, de aplicações, de tecnologias, precisa fundamentalmente de conectividade. Como é que você vê a questão do IoT, tanto para as questões para vibras da conectividade, como para rastreamento e outras aplicações que a gente pode ter agora importantes para esse momento e para os próximos que virão, né? Então vamos lá, né? Acho que eu vou aproveitar também que tem uma das questões aí que vai nessa linha também da implementação do 4.0 por parte das indústrias brasileiras, que poderia facilitar as mesmas que sejam envolvidas na cadeia global, né? Mas vamos lá. O que eu observo? A IoT Bridge ela não atende somente a vertical de logística, tá? Ela atende outros segmentos como indústria, fizemos algum trabalho de agro, locais inteligentes, inclusive. No ramo de logística, costumo dizer assim que é um pessoal de TI, né? Até um elogio aí aos demais colegas aí, extremamente, digamos assim, digital, já com uma cultura digital bastante acelerada.
né? Então, ele já tem uma transformação digital em caminho, em percurso. Tá? As conversas que nós tivemos com eles, as aplicações, foram já no sentido de que eles não perguntavam assim, não, quero medir, fazer uma determinada medida. Não. Eles disseram, olha, eu tenho a seguinte situação, né, e eu quero transformar isso em benefício. Né? Cito alguns exemplos. Né? A questão de que, por exemplo, uma das ideias lá era como é que eu posso agregar valor ao meu cliente, né? Seja ele uma Amazon, um centro logístico, né? Agregando valor a uma Amazon, a um transportador como a Truckpad, por exemplo, né? Considerando que, sabendo que, por exemplo, monitorando os caminhões, né? Que ficam parados no pátio, né? Ou nas docas, né? Para justamente provocar, ou ter como calcular quais seriam uns KPIs de tempo parado, né? Seja parado inutilmente no pátio de centro logístico, né? Seja parado dentro da doca, que seria o tempo de carga e descarga. Isso, né, agrega valor do ponto de vista do cliente final, porque você consegue definir para ele otimizações, fornecer dados, né, informação, para que ele consiga otimizar o processo. Até mesmo negociar melhor a contratação, por exemplo, de soluções como do nosso colega Carlos aí da Truckpad. Então, você vê que a maturidade do setor de logística, pelo menos na experiência que nós tivemos com a IoT Bridge, né, para a questão do digital, né, a cultura já é bastante avançada para a transformação digital. E tem outras também que são impactadas, o setor de logística também é impactado para a questão regulatória. Né, um exemplo é a questão da logística de medicamentos. Né? A Anvisa lançou uma norma, né, a qual exige um monitoramento, né, térmico e de umidade, fim a fim de todos os medicamentos que, obviamente, são críticos em relação a esses parâmetros ambientais, né, desde o ponto de coleta até o ponto de fornecimento. Tá? Ou seja, não somente na armazenagem, mas também durante todo o processo de transporte também. Tá? Isso é impactante. Muitas já estavam, de alguma forma, preparadas, mas qual que é a pergunta que nós recebemos? Isso que é interessante. Não é simplesmente, olha, me posiciona um sensor IoT aqui para medir temperatura e umidade. Não. Como é a pergunta, e isso que nós também iniciamos a conversa com os nossos clientes, por aí como é que transforma uma obrigação regulatória em uma oportunidade de negócio? Né? Como é que você agrega isso a atender, obviamente, o regulatório, mas também informações úteis para toda a cadeia? Né? Uma das funcionalidades, por exemplo, ou das aplicações seria, já temos que ter a conectividade junto aos caminhões. Por que não alertar de alguma forma o caminhoneiro, tá, por essa conectividade, onde tem pontos de alimentação abertos, né? Por exemplo, durante a pandemia, nos primeiros dias aqui no Brasil, houve problema que muitos postos estavam fechados. Os caminhoneiros não sabiam, né, onde poderiam parar para abastecer e se alimentar. Né? Então, são coisas agregadas que o IoT traz, né, não só para resolver um problema de monitoramento de temperatura e umidade dentro da unidade de transporte, mas também da parte de agregar novos serviços, novas informações úteis para a operação como um todo da logística. Tá? Em termos da pergunta em relação à conectividade, temos a grande esperança de que o 5G nos dê um portfólio maior de opções de como resolver essas questões, principalmente também no âmbito de logística. Tá? Mas já tem soluções, seja de LPWAN pública, seja de 3G, 4G, em NB-IoT, já muitas operadoras já estão oferecendo isso no mercado. Tá? Então, já temos um plantel, e que são suficientemente boas, não precisamos de tecnologias 5G, com a ultrabanda que ele fornece. Né? Mas que, obviamente, 5G vai trazer outras opções tecnológicas, né, através de edge computing e tudo mais. Mas, no momento, já temos opções de conectividade relativamente boas, né, suficientemente
boas para atender toda a demanda que tem aparecido da parte, ao menos a parte de logística. Tá? Em relação à pergunta que veio no painel aqui do José Sena, né, a implementação do 4.0 por parte das indústrias, né? Se isso é seria um facilitador para a entrada das mesmas no ambiente, nas cadeias globais, né? Bom, eu acho que é a questão acho que um dos colegas até mencionou já sobre isso daí, se não me engano, acho que foi o Ivan, da questão da flexibilidade das soluções no caminho da transformação digital, né? Porque no pós-pandemia, a gente não sabe ainda o cenário que vai ser o pós-pandemia, mas vai ter que ter soluções, arquitetura de soluções abertas, flexíveis, para poder reagir rápido às mudanças, até mesmo mudanças de hábitos de consumo. A gente já sabe que vai ter um novo normal, seja lá qual for, vai ter novos hábitos de consumo da sociedade, da unidade como um todo, e novos relacionamentos corporativos. Tá? Como prever? Ninguém tem bola de cristal. Mas hoje, como profissionais de TI, nós temos soluções que nos permitem pivotar rápido, né? Adaptar-nos rapidamente às novas necessidades, né? Seja a criação de data lakes, acho que foi o Ivan que mencionou isso aí, né? E para fazer novas análises que sejam necessárias para se adaptar à nova realidade. Então, eu vejo que a adoção de tecnologias 4.0, eu acho que são essenciais para ter essa flexibilidade, essa agilidade no mundo pós-pandêmico. Tá? Ok, meu irmão? Legal. Espero que seja 5.0, você usou 4.0 aí, né? E aí com 5, fazendo uma analogia ao 5G. Alguns já falam de sociedade 5.0, talvez seja a evolução do pós-pandêmico. Questão de numerologia e roadmap. Não, é isso mesmo, né? Na verdade, depende efetivamente de quão evoluída já está, né? Eu já vi também 6.0 e assim vai, né? Olha, eu fico muito feliz aqui, o Maurício da Algar Telecom aqui mandou um recado aqui para todos aqui que estão aqui, está gostando muito, né? E que ele vai ter que sair, mas ele precisa depois que vocês entrem em contato, deixou o e-mail deles aqui para vocês entrarem em contato aqui para mandarem mais informações sobre as ferramentas, tá? E eu vou entrar numa pergunta já que também da audiência, né? Para todos vocês, né? Assim, talvez o Carlos já está aqui com a gente, né? Sobre a questão é a Valéria Bustein que fez essa pergunta, né? Sobre a questão do multi-channel, omnichannel, como é que vai ser o planejamento da distribuição desse novo formato de consumo, especificamente para o varejo, né? Acho que a gente fala muito de logística urbana, logística próxima. Como é que vocês veem essa questão da omnicanalidade tão agora relevante que a gente está conversando? Você quer começar, Carlos? Sim, bom, na prática a gente percebeu que, eu acho que foi o Ivan que registrou, os deliveries acabaram acontecendo a partir das lojas por conta da pandemia. Uma rede de supermercado grande aqui do Brasil fazia entregas de 2.500 pedidos por mês em todo o Brasil a partir de 80 lojas. Ele passou a atender 14 mil pedidos por mês e teve que multiplicar em 15 dias das 80 para 250 lojas fazendo entregas. Ele teve que mudar toda a sua malha de distribuição, evocou o conceito de crowdsourced delivery ou crowdsourced shipping, se você preferir, e teve que ser subversivo com toda a estrutura de transporte e logística que ele tinha. Então, ele não teve tempo de se preparar e não pôde contar com as transportadoras tradicionais, nem com os operadores logísticos que tinham já montado alguma solução para isso. Ou, se fosse montada da sua forma tradicional, não precisaria de muito mais tempo. Aí surgiram uma série de companhias novatas baseadas em tecnologia e baseada em colaboratividade e baseada em aplicativos e mobile first, né, e baseados em cloud, baseados em social media, né, que foram essas empresas aí de crowdsourced shipping que acabaram fazendo. E não raras são as entregas que a gente vê sendo feitas por patinete, bicicleta, automóvel, que até então não trabalhavam com logística. E a gente percebeu que também muitas empresas, de novo no conceito que eu disse, na inovação forçada pela pandemia, tiveram que criar canais de relacionamento com o seu consumidor através de WhatsApp, era uma coisa que era impensada até outro dia. Algumas pessoas testavam, algumas companhias achavam bacana, mas de fato não tinha montado a sua operação numa ferramenta tão frágil, parecia,
como um negócio chamado WhatsApp, que não tem API para integração, que ninguém sabe direito como é que funciona, como é que remunera, como é que você integra com os seus sistemas. Isso tudo é muito novo. E não tiveram tempo de estudar, tiveram que se adaptar, né? Uma série de canais foram criados, os mais diversos que estavam em laboratório foram colocados em prática e, na verdade, estão entregando. É o que faz a gente receber coisas em casa todo dia e minimamente ter a nossa necessidade atendida. Então, novas soluções, novas startups e novas empresas estão criando esses novos canais de comunicação, ou abastecendo os novos canais que até então eram teoria, até antes da pandemia, né? Principalmente algumas startups que dizem, escuta, eu crio omnichannels para você, eu consigo trabalhar com várias frentes, principalmente no comércio varejista, né, que foi super atacado, né? Principalmente o comércio varejista de produtos supérfluos, não de produtos de primeira necessidade, que tiveram que se reinventar, se recriar para vender. E basicamente os omnichannels aí nas vendas tiveram que acontecer e todo o pipeline, né, para chegar no suprimento, até chegar na logística, para entregar a mercadoria, não mais nas lojas, não mais no shopping center, não mais em centro de distribuição, e sim fazer uma conexão, né, omnichannel também com quem entrega na ponta. Isso foi uma loucura. Por isso que eu disse que, na minha abertura, a gente percebeu que em 60 dias aconteceram inovações que ficaram 6 anos nas gavetas, irmão. É verdade mesmo. É por aí mesmo. A gente, cada vez mais, a gente vai enfrentar essas mudanças e essas demandas, né? E vamos ter que reagir rápido, né? Até outro dia eu estava conversando que aquela brincadeira que apareceu muito na internet, né? Que qual é o elemento de maior aceleração da transformação digital? E foi, infelizmente, a pandemia, né? E se tem algum legado, se tiver algum legado positivo disso, vai ser a digitalização, né? A implantação de novas tecnologias que até então eram consideradas frágeis. De novo, o WhatsApp é um exemplo disso. O que era o WhatsApp há 5 anos? Pô, era um brinquedo, era uma coisa que você usava nas companhias, as pessoas escutam, mas presta atenção na reunião, estamos aqui, você está brincando com esse WhatsApp, passando mensagens para o seu, namorando, brincando com seus amigos, virou uma ferramenta a mais usada no planeta hoje. Talvez não a mais usada no planeta, porque na China o WeChat é mais usado no mundo inteiro por conta da China e o seu WeChat. Mas, de qualquer forma, o WhatsApp é um super canal de comunicação que raras. Podemos fazer uma pesquisa aqui no nosso chat. Quais são as empresas dos executivos que estão nos assistindo que, de fato, usam o WhatsApp para fazer pedido para os seus clientes ou para atender seus clientes via logística, usando alguns protocolos de comunicação com o WhatsApp? Raras são as companhias, né? E o que aconteceu? Muitas empresas tiveram que montar em cima dos chatbots de uma hora para outra, baseado nisso. Perfeito. Pegando até o gancho, há 10 anos nem tinha WhatsApp, né? A gente pegar 10 anos, 2010, já tinha internet, né, um mundo bem conectado, e a gente não tinha WhatsApp. E o nosso modelo de comunicação ainda era muito difícil, né? Era muito custoso. Já tínhamos ferramentas como Skype e outras, mas a gente não tinha essa proximidade tecnológica, né? Que a tecnologia nos oferece hoje, né? De estar aqui conversando, tudo, de uma forma bem mais... Não permitia, Danilo, se você me deixar complementar, não permitia o chamado peer-to-peer, né? De pessoa a pessoa. Era sempre protocolar por uma base repositória de informações que carimbasse, né? Como se fosse um cartório. Não, para eu falar com o Danilo, eu tenho que pingar no cartório e carimbar esse documento, né? Hoje é peer-to-peer. Eu mando para o Danilo e acabou. Essas coisas, quem quiser acompanhar, quem quiser ter visibilidade, que se plugue e fique sabendo o que eu estou fazendo, né? O próprio pagamento instantâneo, que em outros lugares do mundo já é uma realidade, aqui no Brasil agora que está entrando, e o governo provou o quão está ávido por tecnologia, principalmente essa de pagamento, o consumidor final. E lançou a assistência de R$600 através de um aplicativo que a pessoa tem que baixar, e 50 milhões de pessoas baixaram o aplicativo e estão dando fim no dinheiro, né? Ninguém saberia dizer como. Se isso fosse projetado sem a urgência de uma pandemia no final do ano passado, eu te afirmo, aplicativo para download, para fazer o cara usar QR Code, não estava, assim, não era nem a 10ª opção. E por conta da pandemia, do distanciamento e da velocidade que você tinha que colocar esse negócio em prática, pensou-se em peer-to-peer, que é uma ferramenta, de novo, que está aí, mas você bem lembrou bem.
E até a obrigatoriedade disso, né? De você receber esse benefício, tudo, né? Antes você tinha sempre uma controladora, que você não tinha aquele contato direto, e aí dificultava bastante. Hoje, a comunicação ela é muito fácil, muito rápida, né? A gente ainda tem os meios formais disso, até a questão do WhatsApp, que é muito difícil você ter uma questão formal, mas a questão da comunicação ela facilitou bastante com isso. E conseguiu acelerar muito o processo, né? E cada um seguindo da sua maneira, começou a se reinventar com base na tecnologia, gerando essas startups, gerando essas soluções para atender cada parte dessa cadeia total, né? Desde a produção até a entrega para o cliente, de todos os aspectos. A gente está vendo muitas mudanças que a gente nem imagina o que ainda vai surgir de coisas novas, né? Muita coisa durante o tempo vai surgir. O que eu digo é o seguinte, eu percebo que os projetos que estavam travados aí, como você disse, né? Durante 6 anos, 7 anos, que falou, pô, essa é a ideia muito bacana, mas eu não tenho dinheiro agora, ou eu não vou conseguir aprovar agora. Agora, todos esses projetos são importantíssimos, né? Na verdade, o negócio era bacana naquela época, mas não tinha um apetite, né, para isso, e até o board das grandes empresas não viam isso como algo positivo. Hoje, se você fizer uma categorização, uma classificação de projetos de priorização dentro de grandes empresas, né, médias e grandes, se não tiver tecnologia em alguma delas, você pode ter certeza que aquela não vai entrar. Danilo, você mencionou aí que muita coisa vai mudar, muita coisa nova vai acontecer. E também, na mesma proporção, muita coisa antiga de 2 meses atrás vai deixar de existir, porque as empresas que não tiverem essa velocidade para se adaptar, como um tsunami, vai ser levada para o mar de volta. Pensa o seguinte, quanto tempo demorou para a Netflix entrar e a Blockbuster fechar, né? Fazendo essa analogia aí. Demorou mais ou menos demorou um tempo. Agora, com essa tsunami da Covid, amigo, vão ser meses para empresas que estavam super bem estabelecidas quebrarem e não se atualizarem por conta de novas tecnologias e vão ser substituídas por empresas maravilhosas com com modelos de negócio absolutamente inédito, né, que são as startups, e que vão tirar empresas tradicionais do mercado. As outras são até pessoal, ótimas empresas, né? Mas elas não têm a visão, né? Desculpa. Deixa eu incluir o Ivan nesse papo aqui, que ele tá lá levantando a mão e queria falar alguma coisinha, né, Ivan? Isso aí. Na verdade, até retomar o comentário do Tadal, que tinha falado sobre essa simulação, voltando à questão do omnichannel que a gente estava falando, a velocidade de reação, é justamente isso que a gente percebeu. Quando a gente cria essa visão de clone digital da malha logística, você consegue facilmente fazer essas análises. Inclusive, como a maneira que a demanda mudou e como é que é a minha melhor maneira de atendê-la de uma maneira mais rápida. Porque os pontos de venda, como falou o Carlos, não são mais as lojas, são as casas dos clientes. Então, eu consigo colocar isso dentro do meu clone digital e falar assim, olha, agora a minha demanda não está mais concentrada nesses pontos, ela está espalhada nessa outra geografia. E qual que é a minha melhor malha logística nessa nova realidade? Então, quando você já construiu essa plataforma dentro de um processo dentro das empresas, que é justamente o que a gente trabalha, e tem muitas empresas que são super vanguardistas nisso daí, você consegue tomar essa decisão, que algumas delas, como você mesmo mencionou, Carlos, foi assim, o cara saiu reagindo, o cara foi fazendo do jeito que dava, porque ele tinha um Excel para fazer, e para os que tinham a ferramenta, como já aconteceu com a gente, por exemplo, alguns clientes na greve dos caminhoneiros, que simularam qualquer nova malha com a nova restrição e novas tarifas. Ou seja, como é que o cara agora vai atender com restrições diferentes na cadeia? As empresas que tinham essa ferramenta, elas conseguiram rapidamente criar esses novos cenários, simular qualquer impacto de uma mudança na malha ou de uma nova mudança enorme na demanda, porque algumas demandas aumentaram muito e algumas demandas diminuíram bastante, e em canais muito diferentes. Isso daí, na hora que você pluga na malha, o que era ideal hoje já não é mais o ideal. E se você consegue, olhando o end-to-end, qual que é o seu impacto, e fazer essa tomada de decisão, você analisa os trade-offs. Você fala assim, olha, o meu custo de transporte aqui vai aumentar,
mas o meu custo de warehousing vai compensar isso. Ou uma outra variável que aqui no Brasil é super forte, a parte de impostos. Como é que eu consigo simular o impacto dos impostos versus o que custa mais no transporte? Esse tipo de simulação, olhando end-to-end, é que a gente enxerga, que eu enxergo como sendo uma tremenda oportunidade aí, ferramentas tecnológicas para suportar essa tomada de decisão das empresas, de uma maneira mais integrada. Legal, perfeito. Obrigado, Ivan. O Tadal levantou a mão também. Eu vou, antes de você fazer o comentário, Tadal, eu vou também engatilhar aqui. Estou vendo que você está ativo já respondendo algumas perguntas, né? Mas vou engatilhar algumas questões que vêm em função de que logística é uma questão. Nós estamos falando de um país continental. E num país continental, realmente, onde a cobertura não é assim, a ideal, a gente sabe que a gente tem uma série de problemas de cobertura no Brasil, né? Mas que a gente tem uma série também de soluções, né? Você já falou do LP1, eu vi aqui gente falando do satélite. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que vieram da audiência, do Roberto Cunha, do Grupo Agemar, perguntando justamente como é que fica a acessibilidade dentro da questão de capilaridade nacional. Também aqui o senhor Henrique, também Bonetti, pergunta também da conectividade no agronegócio. A gente sabe que a logística associada ao agronegócio é um elemento de grande desafio. Aqui alguém perguntou também sobre se a IoT Bridge trabalha com monitoramento de carga refrigerada. Então, nós temos vários aspectos aqui da questão de conectividade que eu gostaria também que você fizesse o comentário adicional que você queria fazer e também já entrasse nesses aspectos sobre a amplitude do nosso território nacional e os desafios que a gente tem. Estava aqui agindo como um helpdesk aqui, já para adiantar algumas perguntas, para ninguém ficar sem resposta, né? Mas é porque o papo estava realmente interessante. Só complementando rapidamente o que o Ivan falou, né? No mundo do IoT, essa questão do clone digital, a gente dá um nome de twin digital, né? Seria o gêmeo digital no IoT, né? Muito útil para simulação de falhas, simulação de upgrades, né? Novos comportamentos de sensores, por exemplo, ou de uma característica de conectividade, né? O que isso provoca na operação real. Então, e justamente, integrada isso a uma plataforma focada em logística, fim a fim que simula o comportamento dentro de uma cadeia fim a fim de logística, é muito importante também que se tenha a possibilidade, né, de integrar comportamentos do que o sensoriamento, do que os dados que estão vindo da operação reportam num caso de, por exemplo, de mudança de comportamento logístico, agora vai ter muito mais capilaridade. Eu vi resultado de uma pesquisa de uma consultoria, né, eu acho que foi, bom, das três aí, da McKinsey, Deloitte ou Boston Consulting Group, né? E eles fizeram uma pesquisa de que o comportamento da sociedade pós-pandemia tende a ser por alimentos mais com a qualidade garantizada, vamos chamar, o bloco G, né, do vinho, né, denominação de origem controlada e garantizada, né? Eles querem saber de onde está vindo, né, e tem que estar assim de forma assim mais fresca, assim, não querem evitar comidas enlatadas, digamos assim, porque fica mais tempo parado em casa, querem melhorar a qualidade de alimentação pelo mundo. Então, isso tem um impacto direto na logística, porque você vai ter que ter muito mais centros distribuídos pelo país, né, por uma grande cidade como São Paulo, para garantir justamente essa rapidez de distribuição aos pontos de venda ou, eventualmente, para os consumidores diretamente nas suas residências. Tá? Em relação já passando a sua pergunta da conectividade, né? Realmente, tem situações onde não tem cobertura, né, de 3G, 4G. Já detectamos, inclusive, que algumas têm regiões de sombra, até mesmo para alguns tipos de links satelitais que são usados nos monitoramentos aí de caminhão. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu falei aí, de que vai ter que monitorar toda a temperatura e umidade dos medicamentos fim a fim, quando o caminhão entrar numa área onde não tem conectividade, como é que resolve? Né?
A solução que nós estamos dando para isso é o data logger, né? Só que é um data logger diferente. A logística já conhecia esse sistema, né? Simplesmente é quase um pendrive que ele vai armazenando, vai lendo a temperatura e vai armazenando, e alguém pega esse pendrive quando chega e faz a leitura. Nós estamos automatizando isso para que, ok, não tem sinal nenhum de conectividade, armazena numa memória local, achou algum meio de transmissão, seja ele 3G, 4G, LPWAN, satélite, ele já descarrega toda a informação na nuvem, né? Então, assim, é verdade, aqui no Brasil é tudo um pouco mais complicado do que países como a Europa, né? Tem essa questão da dimensão, tá? E a área de cobertura, a penetração ainda de conectividade ainda não é 100%. Eu acho que, honestamente, acho que nunca vai chegar a ser pelo tamanho e dimensão que nós temos. Não. Tá? É perfeito. Inclusive, eu estava outro dia vendo uma apresentação dos Estados Unidos, da área de logística americana, onde estava também um representante da AT&T, né? E a gente acha, não, os Estados Unidos deve ter cobertura plena e tal. Eles identificaram que mais de 35% das estradas americanas não tem cobertura, né? Agora, nesse momento, cobertura adequada para a gente fazer uma transição para com os dados necessários que a gente está conversando aqui, para fazer um digital twin, para a gente fazer um blockchain, uma inteligência artificial, assim por diante, né? Então, não é só a gente, não, né? Agora... assim, a função, assim, não adianta dar desculpa também, né? Acho que é nossa função aqui, né, os profissionais da área de telecom e TI, buscar alternativas, né? O problema não é ter 100% de conectividade. O problema é resolver a questão em si, né? Que por exemplo, o monitoramento térmico tem que ter o rastreamento fim a fim. Tá? Então, não tem conectividade. Vamos trabalhar com data log, achou uma possibilidade de transmissão, já popula, já envia para a nuvem e vida que segue. Né? E a gente sabe, quem trabalha com tecnologia, até fazendo um link já com a pergunta que veio aqui da Débora, que acho que abre poderia ser até um outro painel só para isso, né? Mas, como eu falei, tecnologia não tem uma bala de prata única, né? E a Débora fez a seguinte pergunta: o que vocês entendem que seja a grande fragilidade em questão tecnológica atualmente na logística? Né? Abro aqui para o painel. Quem gostaria de falar sobre isso? Danilo, você... tá bom. Vai lá, o Carlos já se aprontou aqui para falar. Mas fala. Tá. Diga. Bom, Danilo, como você é uma fábrica, você se autodenomina uma fábrica de software, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente falar aqui. Assim, o que a gente percebe, né, é que o mercado logístico, ele tá bem acelerado na questão de crescimento aí, né, caminhando para ter uma tecnologia, mas ele está bem atrás ainda de grandes outros mercados, né? Que eu vejo que como financeiro, que é nossa ponta aí do mais atualizado hoje no Brasil, né? Isso é a percepção aí de algumas pesquisas que eu venho lendo. A questão da tecnologia, a gente tem hoje muita dependência de pessoas, né? Em todas as suas ações. Vamos pegar na parte de um terminal portuário, desde a parte da recepção de uma carga até a entrega num navio, e desde do navio até a entrega numa importação, você tem diversas ações humanas de todos os pontos, tanto dentro do tender, na portaria, no gate, no agendamento, e todo o processo logístico ele é fortemente dependente de pessoas sendo responsáveis por etapas do processo. O que a gente está trabalhando e fazendo é a gente automatizar etapas desse processo, não trazer uma solução pronta e funcionando, falando, toma, não. Na verdade, você tem diversas soluções excelentes no mercado aí para esse fim, e eu acho que a fragilidade mesmo são as pequenas etapas que a gente consegue melhorar. Por exemplo, toda a parte de gate de entrada de um terminal, de um recinto logístico, ela é bem complexa. Até pegando o gancho do que o Tadeu tinha comentado, a questão legal, né? Você tem documental, processo, até o porto organizado, você tem a entrada de caminhões, a chamada, impressão de minutas, enfim, de todo esse processo que ele causa morosidade nas etapas, né?
e não traz uma visibilidade do todo. O que nós trazemos são automatizar etapas, ou seja, automatizar toda a parte de gate, ou seja, tirar as pessoas do gate trazendo ferramentas, tecnologias, hardwares que sejam controlados de longe, né? Onde você gere com uma pessoa olhando, gera uma capacidade de você avaliar mais de 30 formas de gates de entrada, né? Você tem a questão também das rotas de caminhões dentro do terminal, que você não precisa de pessoas rentando os locais. Enfim, você tem diversos itens, né, que muitas vezes esse mundo logístico aí, voltando aí específico, tá, desse mercado portuário, ele carece de algumas tecnologias que ele está buscando, que hoje, né, nos últimos meses, eles estão crescendo cada vez mais, até por conta do distanciamento, eles estão buscando essa linha. E nós fazemos isso, tem tecnologias como o IoT para a gente trabalhar na questão dos hardwares, tem o RPA para a gente automatizar processos, etapas do processo, né, que a gente implanta funcionando. Você tem algoritmos de otimização para você escolher o melhor local para ir aquele caminhão e você receber um ticket para mostrar onde vai, sem alguém precisar entender e fazer um planejamento. Trazer um algoritmo para você trazer um planejamento da sua carga dentro do terminal. Fazer um plano de carga do navio com otimização também, ao invés de ter toda uma área de planejamento grande desenhando todo esse plano de carga desse porão, a gente traz essa tecnologia para isso. Ou seja, tem diversos itens que eu digo que são etapas do processo que elas podem ser mexidas a um investimento relativamente baixo, que o ganho é imenso, né? E aí, você somando etapas evolutivas, você percebe que cada etapa você consegue ver o ganho real daquilo, né? E a tecnologia dentro da logística, como é um mar aí de muita oportunidade, a gente percebe e começa a ver nos nossos clientes todas as evoluções que cada cliente está tendo com diversas iniciativas que a gente faz, né? Por exemplo, uma delas a gente implantou recentemente num terminal de grãos, né, de Santos, um monitoramento de navios, né? Uma solução para monitoramento de navios. Esse terminal ele fica na entrada do Porto de Santos, né? E por conta de outros navios, ele sente, com a velocidade dos outros navios passando para ir para os outros terminais, ele sente o balançar da maré e impacta. Ele quebra a corda de amarração do navio, né? Toda aquela corda que fica ancorada, tudo, e até cria acidentes com morte, né? Então, entendendo junto com o cliente os problemas que ele tinha, a gente identificou uma solução que foi fazer o monitoramento disso, com inteligência artificial, com monitoramento via satélite, pegando essa range desse processo, ou seja, pegando um navio que chega tantos nós próximo, ele emite um alerta, uma sirene que está ligada automaticamente e uma mensagem para todos os celulares de todos os líderes de operação. E eles param a operação. Ou seja, com isso a gente salva vidas. Para a operação, diminui acidente de trabalho e com uma solução que nós entendemos que não é uma solução complexa, é uma solução simples, de baixo investimento, que gerou um grande retorno. Hoje eles não têm mais acidentes, morte, atentado à vida em função de um problema desse, né? Então, cada vez que a gente tem todo esse fluxo com esses dados, a gente vai trabalhando e criando uma base de inteligência artificial para a gente ajustar e melhorar cada vez mais com o navio, a carga que está, enfim, a velocidade, o clima, todos esses pontos. O Carlos queria falar alguma coisa? Acho que o Ivan também levantou a mãozinha aqui, né? Deixa só o Ivan falar, que ele levantou primeiro a mão aqui. Legal. Não, só queria adicionar aí essa fragilidade, alguns pontos. Que foi até uma própria frase sua, Danilo, que você falou sobre a disponibilidade de informação, a quantidade de informação. Eu acho que um dos riscos que a gente tem também é que a gente tem muita informação. Então, a gente conseguir separar o joio do trigo, acho que isso é um risco enorme, porque
às vezes você toma a decisão com informações que não são precisas ou tem muita informação disponível e você tem que saber separar o que é o mais importante disso tudo. Outro ponto que eu também acho que é um ponto também de fragilidade são as incertezas e a volatilidade que a gente está hoje, não somente no mundo, mas também no Brasil, né? A gente tem um monte de questão de infraestrutura, conectividade que o próprio Tadeu já comentou, a competitividade das empresas, elas cada vez mais elas têm que fazer mais com menos, tá certo que isso tem acontecido ao longo do tempo, mas acho que isso se intensificou com toda a situação atual. E aí, enfim, eu entendo que uma das saídas realmente é a inovação, é a tecnologia. Você consegue fazer mais com menos, mas você tem essas fragilidades e riscos, que é um pouco com relação a dados e essas incertezas aí do cenário. Porque o futuro hoje, a gente tem uma previsão, mas essa está mudando a cada semana, a cada mês, que é um pouco do que a gente já debateu aqui. Legal, o Carlos agora vai complementar, mas eu queria também já alavancar para você, Carlos, algumas perguntas que estão aparecendo, muito específicas, eu acho que a Truckpad, né? Estão fazendo alguns questionamentos, como é que funciona, se você consegue fazer o last mile, se no e-commerce você fez algum tipo de especialização dentro da sua plataforma, né? Mas e outras questões que estão aparecendo aqui sobre a questão de roubo de carga. Se desculpa, não estou citando mais o nome aqui das pessoas, né? Porque efetivamente nós estamos aqui com uma lista de 20 perguntas aqui na nossa fila, mas então as questões de roubo de carga, as questões de auxílio ao motorista, né? Em caso de pane, coisas que você tenha já na sua ferramenta do Truckpad e outros que queiram fazer algum tipo de comentário. Nós já estamos passando a nossa primeira hora, né? A gente vai seguir por mais uns 15, 20 minutos na nossa conversa aqui. Muito obrigado pela audiência aqui, que nós já ultrapassamos 230 pessoas. Tá bom. Vou voltar rapidinho e responder, dar o meu ponto de vista sobre a pergunta da Débora com relação à fragilidade. Eu poderia resumir que existem muitos executivos em zona de conforto e tem muito pouca cultura empreendedora em empresa de logística. Eu posso falar isso pela minha experiência, eu já estou com 53 anos e trabalho desde os 15 nesse setor, e agora, há 6, 7 anos, tenho trabalhado como startup. Né? Então, eu tive que raspar meu cabelo, jogar todos os meus ternos e gravatas fora, não uso mais sapato de couro, ando de bermuda, de camiseta o dia inteiro com os meus colaboradores, então me divertindo. Eu fiz um retrofit na minha carreira, né? Alguns especialistas dizem que os 50 é o novo 30, então eu estou nessa. Então, eu percebo muito claramente que essa é uma fragilidade. Quer dizer, são raros os executivos que têm comportamento empreendedor ou intraempreendedor para fazer aquilo que o Danilo registrou agora há pouco, de etapas, né? O que em startup a gente chama de MVPs. Né? A cultura empreendedora, ela dá conta de que as companhias têm que testar, errar rápido. E não tem cultura empreendedora em grandes corporações, eu não tenho percebido, daquela corporação que diz assim, olha, teste, faça um MVP, pega aí um produto que o Danilo está sugerindo, o Ivan, quem seja, né, o próprio Tadal, testa, faz. Olha, não funcionou, joga no lixo, não tem problema, faça um relato do que você aprendeu, lições aprendidas, faça a companhia toda saber, vai para o próximo projeto. Então, esse medo de errar por conta de não ter cultura empreendedora é a grande fragilidade no meu modo de ver. Porque as empresas que têm cultura empreendedora, que incentivam, que motivam seus executivos a tomar risco, a empreender, a testar coisas novas, errar se for possível, se for preciso errar, aprender e testar de novo, são essas empresas que são antifrágeis. Porque uma coisa era ser resiliente até outro dia. Hoje nós temos empresas antifrágeis. Quem nunca ouviu falar desse conceito, dá uma lida, acho que vale a pena. O resiliente é como aquele ferro que é torcido, depois em temperatura normal ele volta à posição. Então ele é maravilha, ele é resiliente. Isso já era, gente. O cara que torceu, ele tem que ser antifrágil. Torcido, ele tem que fazer a mesma função. É isso
isso que tem que acontecer. As empresas todas estão sendo torcidas e os executivos estão lá de braço cruzado dizendo o seguinte, não, peraí, eu estou esperando voltar ao novo normal, eu não tomei risco nenhum, não vou me adaptar, as coisas têm que acontecer do meu jeito de 5 anos atrás. 5 anos atrás, no ano 2020, é a mesma coisa que 200 anos atrás, em 1970, pô. As coisas acontecem muito mais rápido. A grande fragilidade, Débora, na minha opinião, é a falta de cultura empreendedora em operadores logísticos, né? A falta de ter cultura onde o executivo possa testar e errar rápido, testar, fazer os chamados MVPs, o mínimo o mínimo produto viável, testar lá, porra, funcionou, vamos rolloutar, vamos colocar em outras coisas. Então, só para fechar o tema, a grande fragilidade, no meu ponto de vista, é não termos empresas antifrágeis, que é o conceito. Não quero empresa resiliente, quero empresa que tenha cultura empreendedora para testar e errar, fazer testes rápidos e aprender com os erros. Mas passando isso, irmão, você me perguntou, eu vou deixar o link do Truckpad aqui no chat, quem quiser pode entrar lá. O meu pessoal vai colocar aqui como é que acessam o Truckpad. Nós temos uma série de soluções, nós somos um Digital Freight Marketplace, nós não somos uma transportadora, então nós temos um marketplace de caminhoneiros e de empresas, e a gente faz curadoria dos dois lados. Para isso a gente tem, inclusive, um chatbot de comunicação, vale o registro, quem aí estiver assistindo a gente, localize e contrata caminhoneiros autônomos para transportar suas cargas. Aliás, um parêntese, 1/3 de toda a carga que é transportada pelo Brasil é feita através de caminhoneiros autônomos, vocês sabem, né? E nós somos uma plataforma para localizar e contratar. Aliás, existem empresas que têm ativo próprio, caminhões próprios, porque não tinha onde contar com caminhoneiros autônomos que podem fazer com custo variáveis o mesmo transporte. Então, contem com o Truckpad para isso. Eu não sou uma transportadora, eu não emito conhecimento, não emito manifesto, não me responsabilizo pela carga, mas eu crio essa solução de localizar e contratar um caminhoneiro autônomo. E aí, toda uma torre de controle que a gente coloca à disposição, né? Então, as empresas sabem onde estão os caminhoneiros, durante todo o trajeto a gente faz curadoria, nós temos um chatbot que mecaniza, automatiza toda a comunicação corporativa. Vamos dar um exemplo claro, uma empresa, uma transportadora tem 10 filiais e cada filial tem 2, 3 executivos que localizam e contratam caminhoneiros. Há um exército de pessoas mandando mensagens para caminhoneiros pelo WhatsApp, escrevendo palavrão, prometendo coisas que não vão cumprir, criando uma liability para a empresa monstra. Né? E nós criamos um chatbot com toda a visibilidade do que tudo que é negociado com o caminhoneiro pelo Brasil inteiro, dentro de um painel, de um dashboard, onde os executivos acompanham isso. Nós temos seguro, né, através de uma parceria que nós temos com uma corretora que a gente faz o seguro avulso de carga a carga, transporte a transporte, não um grande contrato com o banco, você paga só por um transporte, né? Toda a curadoria em cima de caminhoneiros. Nós recentemente lançamos um meio de pagamento chamado Truckpad Pay, é uma e-wallet, na verdade, copiado do modelo chinês, de peer-to-peer, onde a transportadora paga o caminhoneiro através de um aplicativo, e o caminhoneiro, com o seu aplicativo e QR Code nas redes de postos, compram os seus suprimentos, né? E temos toda a rede de auxílio ao caminhoneiro. Aliás, vale o registro de que para o caminhoneiro nossa plataforma é absolutamente grátis, é gratuito, e o caminhoneiro que não receber, por exemplo, o pagamento da transportadora que localizou ele pelo aplicativo, o aplicativo reembolsa o caminhoneiro. E nós temos uma rede de 20 empresas, como Mercedes-Benz, ZF, Bosch, SKF, Pneus Michelin, Mafre, uma infinidade de empresas maravilhosas que postam promoções e auxílios ao caminhoneiro o tempo todo através do nosso aplicativo. Então, quando o cara vê uma carga, ele vai para Salvador, ele já sabe a rede de postos que tem benefícios, cupons e uma série de auxílios para os caminhoneiros. E a história vai longa. Qualquer dia a gente fala mais sobre isso para deixar espaço para os outros companheiros. Eu vou deixar o link aqui do Truckpad no chat e a gente continua aí qualquer hora. Hermano, muito obrigado. Legal. O Danilo tinha levantado a mão, não sei se queria fazer um comentário. Só atrelando, na verdade, essa avaliação de etapas é um MVP mesmo. Justamente porque nesse MVP você vai saber se realmente vai funcionar ou não. E você começa a jornada digital, né, como dizem hoje, por uma pequena etapa do processo. Você melhora uma etapa do processo e você consegue verificar. Nós trabalhamos dessa forma justamente porque é muito difícil você vender inovação para empresas. Né? As empresas elas ficam muito reativas a esse perfil de mudança, mesmo que elas dizem que elas querem, que elas vão fazer, fica muito reativa a mudança,
porque é um board geralmente grande, que muita gente aprova, e aí sempre você tem uma parte das pessoas que são contra essa mudança. Então, Carlos, a questão que você colocou é exatamente essa, e é um modelo que nós da Modal GR, até eu como alicerce aí, trabalho. A gente trabalha numa linha de etapa. Fizemos, funcionou, olha, funcionou, vamos seguir, é aqui, essa é a etapa 1. Com isso, você já consegue melhorar. Se você conseguir trazer essa nova etapa, que demora mais X tempo pequeno, bem pequeno, em um investimento pequeno, você vai evoluir isso. Ou seja, Falta você só consegue colocar medir... aí, Danilo, precisamos só fazer um módulo de localização e contratação de caminhoneiros e dashboards e torre de controle, né? Junto no Modal GR, vou provocar também o Ivan para colocar no Lamasoft. Precisamos fazer uma integração dos nossos sistemas aí, para oferecer para os seus clientes, quem que contrata em caminhoneiros autônomos, a solução Truckpad. Perfeito. Né, Ivan? Mas essa é a linha. No ano passado, nós já participamos de algum evento junto, acho que a gente já falou disso, a gente acabou não produzindo. Ótimo, pessoal. Acho a gente, infelizmente, o papo está excelente. A gente tem que começar a encaminhar aqui para o nosso término, né? Eu queria fazer uma passada com vocês aqui para vocês passarem as últimas informações aqui para a turma. Acho que nós recebemos muitas e muitas perguntas, né? Vou depois encaminhar para vocês. Eu falei lá com a Sheila, vai preparar para vocês também, para que vocês possam ter acesso. Acho que muito rico. E as perguntas eram muito associadas a algumas questões sobre tudo que a gente fala aqui sempre de custo Brasil, as nossas ineficiências. Será que a gente consegue? De que forma que a tecnologia vai realmente ajudar? Até o Tadal colocou lá atrás, né, a questão de regulatória. Nós trabalhamos nossos mercados são altamente regulados, a área de logística altamente regulada. Nas conversas que a gente tem tido no Ministério, seja com o Marcelo Sampaio, até com o próprio ministro Tarcísio, a gente vê também uma preocupação grande para que realmente a gente possa reduzir essas questões. Amanhã eu vou ter uma conversa com a diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Justamente um dos temas, a gente falar BR do Mar também. Então, são várias questões que surgiram aqui nas questões. Mas o que eu quero ouvir de vocês agora, nessas palavras finais aqui para a nossa audiência, né, como que vocês confiam que realmente o setor de logística, através da tecnologia, através da criatividade do brasileiro, através da nossa capacidade empreendedora, né, e da cultura empresarial, né, que muito bem colocou o Carlos aqui, a gente pode realmente trazer de positivo para esse mercado, uma mensagem final aqui para a turma que está nos ouvindo. Carlos, você está na tela, você quer começar? Não, o Ivan. Vamos lá, Ivan. Posso começar. Não, na verdade, o que eu acho que a gente sabe, quer dizer, na minha visão, realmente isso é ainda, eu não vejo ainda o futuro ainda é um pouco incerto. A gente sabe que como a gente já falou, os empresários eles têm que ser cada vez mais rápidos na tomar decisão e considerando todas essas variáveis que a gente está falando, de impostos, de custo logístico, custo Brasil. Surgiu uma nova oportunidade de modal, saber como você pode tomar vantagem disso mais rapidamente e, na minha visão, a única maneira de você conseguir isso é com tecnologia. E aí, tecnologia, como, por exemplo, a tecnologia da Lamasoft na tomada de decisão, como a tecnologia do Truckpad na parte de acompanhamento dos transportes, do IoT, de eu ter acesso às informações da maneira mais rápida. É uma combinação de todas essas ferramentas, é uma conexão com o ERP robusto que dá disponibilidade da informação, da qualidade da informação para você poder fazer essa tomada de decisão da maneira mais rápida e completa possível. São sistemas e tecnologias que se complementam. E é isso que, por exemplo, a Lamasoft, a gente se posiciona justamente para fazer essa tomada de decisão e conectar com todas essas ferramentas mais operacionais e para fazer a melhor execução. E aí, quando você traz essa informação do GPS ou retroalimenta os sistemas de planejamento, você consegue executar essa otimização e eventualmente reagir muito rapidamente. Somado a isso, eu entendo que ferramentas de demanda cada vez mais robustas também
e olhando inteligência artificial são importantes. A gente também está focando muito o desenvolvimento nessa linha, porque a gente entende que o quanto antes você souber de uma alteração na demanda, seja, por exemplo, uma variável que não está no seu controle, de índice de desemprego, por exemplo, ou de temperatura, que pode afetar a demanda de um produto, e você já rapidamente reagir dentro da sua cadeia, ou de produção, ou de distribuição, ou de posicionamento de estoque. Quando eu tenho todas essas soluções integradas, a gente consegue dar respostas, e aí, fazendo o gancho com a sua provocação, Hermano, se a gente consegue trazer isso para os empresários que têm uma palavra mais ativa junto ao governo, eles conseguem incentivar essa transformação. Um outro exemplo é a entrega noturna, por exemplo, que é algo que vai e vem, e a gente vê alguns movimentos acontecendo, mas muita gente fala que isso é uma grande, enorme oportunidade, mas você precisa coordenar com o governo, com toda a parte de segurança de carga, e a ideia é de você conseguir influenciar essa tomada de decisão junto com informação, que é essa análise integrada de todas essas tecnologias. E aí eu também vou botar no chat também o ponto de contato, aí se quiser depois a gente se aproxima e a gente pode abordar um pouco mais sobre isso daí. Obrigado, Ivan. Muito obrigado pela contribuição. Assim, Tadal, você quer fazer suas últimas considerações aqui para a nossa audiência? Sim, pode ser. Bom, vou tentar ser rápido para manter o tempo aí. Recomendações gerais, né, do processo de transformação digital, né? O que eu vejo assim, né, do ponto de vista de IoT, né? Pense em IoT na trilha de transformação digital. Não pensa como uma solução isolada, tá? Bota na trilha de transformação digital para justamente poder compor uma solução que traga maior benefício, maior valor agregado ao negócio, ao seu cliente. Tá? Num momento pós-pandêmico, até teve uma das perguntas, como é que eu faço para agregar para o cenário brasileiro, pequenas empresas, iniciar o caminho da transformação digital. Na transformação digital, sempre a recomendação geral foi focar na necessidade do cliente, focar na necessidade do negócio. Ter claro exatamente o que você quer atingir, qual o problema você quer resolver, com o passo de transformação digital que você está tomando. Tá? Num cenário pós-pandêmico, isso fica deveria ser mais enfático, tá? Porque vai mudar, não sabemos ainda como vai mudar, e não sabemos se vai mudar várias vezes, né? Se vai vir uma segunda onda de pandemia, esperamos que não, mas se acontecer outros agravantes. Você tem que estar preparado, a sua operação tem que estar preparada para reagir rápido. Tá? Aspectos de ferramentas digitais ajudam, sem dúvida alguma, tá? Mas até alguém falou aí no chat aí, tá? Que aspecto cultural também é um agravante, né? E também acho que o Carlos mencionou isso daí, né? Que temos que ter essa nova forma de trabalho, né? Aprender com os erros, né? E aceitar, arriscar um pouco mais inovações, né? Que agreguem, que tenham condições de agregar a valor ao negócio, agregar a percepção de valor do seu cliente. Tá? Em termos específicos, né, de arquitetura de IoT, a gente vê diversas arquiteturas de IoT. Nossa recomendação você está pensando em colocar algum sistema de IoT na sua empresa, no seu armazém, na sua frota, enfim, pense em arquitetura aberta. Não pense em arquitetura monolítica, vertical, que só vai fazer rastreamento da sua frota. Pensa em uma forma de que você vai ter que colocar o que vier de regulatório, tá? Seja temperatura, umidade, o que for vir ainda no futuro, tem outros regulatórios aí vindo futuramente, né? Como a de serialização e traqueamento de todos os mas os medicamentos de controle, né? Controle mais rígido, né? Que seja, você tem que saber exatamente aonde foi coletado e garantir que isso foi entregue no ponto de consumo. Então pense dê foco na arquitetura. Realmente as peças
digitais, boa parte delas, né, não sei, muitas delas estão em poder das startups, mas as peças existem, estão disponíveis. A questão da logística das empresas em geral é focar na orquestração dessas peças, em como selecionar e como deixar a arquitetura aberta para pivotar, né, para fazer ciclos de testes. Opa, isso faz sentido, isso não faz sentido, melhor ir para o outro lado, e a arquitetura não ser impactada, você não tem que jogar tudo fora e reiniciar. Então, esse que é o desafio, digamos assim. Não é nem tanto achar as peças você acha, tá? Mas como compor as peças num cenário fim a fim, eu acho que é o diferencial daqui para frente. Irmão. Excelente, Tadal. Essa dica é muito importante, porque a gente sabe como grana curta, temos que ter ser ágeis, né? E plataforma aberta é por aí mesmo. A gente tem que seguir, porque a gente sabe que a gente pode contratar efetivamente uma coisa mais fechada e tal. E a gente vê isso acontecendo muito no setor de indústria 4.0, né? Mas quando a gente faz aplicações específicas, né, dentro de uma plataforma aberta, você consegue fazer justamente essa pivotagem que você colocou, e eu acho muito relevante essa dica, muito importante aqui para a turma de logística, que eu vi algumas perguntas muito nesse caminho. Eu sou pequeno, como é que eu faço e tal. E é por aí. Mas assim, trabalhe no aberto, trabalhe com o que você tem acesso efetivamente, né? Danilo, você quer fazer algumas suas observações finais agora, por favor? Sim. Só pegando o ganho do Tadal, isso é extensibilidade da solução, né? Você conseguir conectar itens que favoreçam mais processos, não apenas a solução vertical que foi colocada. Só queria responder uma pergunta aqui do Gustavo Saraiva, que ele coloca, com tudo que foi falado, a logística não deveria ser olhada como indústria, como setor estratégico, e não mais como centro de custos. A indústria gasta até 20% de marketing para promover produtos e sempre corta 10% dos 1,5% a 2% do custo logístico. Como investir em tecnologia num ambiente de redução de custos predadores pelas áreas de compra? O que eu vejo, né, respondendo a pergunta do Gustavo, é que hoje, até por conta da pandemia, a logística ela se torna vital para a maioria das empresas, né? Dessa forma, ele se torna a proximidade e o atrativo para o seu cliente final. Se você tiver uma boa logística, um bom processo logístico, você vai ter uma venda mais consistente e você vai continuar vendendo para o seu cliente. Dessa forma, sempre foi visto, isso eu concordo com o Gustavo, sempre foi visto como uma área de custos, mas essa linha ela tá se mudando também, né? Quando você faz venda direta a cliente pessoa física, e quando até você tem indústrias de exportação que você tem um processo logístico interno, justamente porque você pode melhorar a eficiência e eficácia do seu processo interno, né? Trazendo reduções significativas, tendo uma melhor logística, favorecendo esse processo, trazendo automação, tecnologia, e as empresas estão começando a entender isso. Eu acredito que após a pandemia isso melhore, né? O que eu vejo na nossa base de clientes é que a mudança já se tornou algo real, né? Muitos projetos agora que não tinham viés logístico, mais internos, eles foram modificados para trazer algum benefício que fosse diretamente na cadeia de suprimentos, né? Na parte de logística. Então, eu vejo que isso vai ter uma grande mudança nesse sentido. Encerrando, que eu vejo desse mercado é essa resposta, e assim a tecnologia, independente do mercado de atuação, né, e aí trazendo mais para a logística, que é o grande problema que eu vejo de falta, né, disso, é trabalhar nesse conceito de startup, de MVP, de você trazer etapas do processo, identificar oportunidades dentro desse processo para você melhorar e automatizá-lo, né? Sempre trabalhando com os dados, mas aí sabendo trabalhar, até como o Ivan colocou, bem colocado por ele, você sabendo trabalhar com os dados, trazendo uma análise para isso, você conhecer o seu ambiente para trazer resultados futuros, é muito mais do mesmo, né? É muito mais do mesmo que muita gente já diz da forma de aulas, tudo, mas hoje na prática é o que a gente está mais sentindo, né?
que é toda a parte de Data Analytics, que é toda a parte de você trazer um produto em MVP pequeno para você trazer uma automação e integração, tirando operações manuais ou dependente de pessoas ou sistemas que não são integrados e de plataformas bem antigas. E também a mudança de todos os processos, todas as pessoas, né, que são os influenciadores e decisores dessa área de logística, ela está mudando bastante, né, de uma forma bem rápida. Que a gente imaginou que ia mudar de 5, 10 anos, começou a mudar em 2 meses, a gente já viu a cabeça e todos diferentes, né? Então, assim, agradeço a Hermano, a Informa, a FutureCom pelo convite, agradeço o Ivan, Carlos e Tadal pela participação aí, junto comigo, por estar me ouvindo. Obrigado. E aos todos os participantes. Tá bom? Prazer, Danilo. Carlos, quais são as suas últimas considerações aí? Comentar com o Gustavo, que fez a pergunta para o Danilo, que eu tenho um livro chamado Logística, o Último Rincão do Marketing, que na verdade eu falo que a logística é a nova ferramenta, a nova fronteira do marketing. É a logística que nos dias de hoje garante aumento de vendas. Não é mais um produto, preço baixo ou a comunicação, é a logística. Aliás, eu vou colocar aqui também no nosso chat o link para o meu livro, que agora virou e-book. Eu lancei o livro há quase 20 anos atrás, agora virou um e-book chamado Logística, o Último Rincão do Marketing. Eu falo da logística como ferramenta, a mais moderna ferramenta de marketing, né, na era da conveniência e a logística. E para encerrar, irmão... Legal esse comentário teu, desculpe, Carlos. Legal você compartilhar isso, porque houve uma das perguntas que justamente falava da teoria de competição do Porter e justamente colocava algumas questões interessantes que eu não tive oportunidade de perguntar. Excelente você está falando do seu livro. Né? Legal. Chama Logística é o Último Rincão do Marketing. Ou se preferir, Logística é a Nova Fronteira do Marketing. Vou colocar o link aí do meu livro. E para a gente encerrar esse tema que você me perguntou, como a gente pode dar uma mensagem daqui para frente, tem algumas frases que são de efeito e são divertidas, que diz o seguinte: uberize-se, ou seja, kodakiado. Né? Ou as empresas se atualizam e usam a colaboratividade, digitalização, ou vai ser kodakiada. Como a Kodak lá atrás inventou a câmera digital, não se apropriou dela e acabou saindo do mercado. Né? Muita gente diz que essa história de Uber é uma bobagem, que eles perdem dinheiro, que não acreditam em coisas colaborativas ou digitais, e o Uber está tomando espaço, já acabou com as empresas, né, com as grandes empresas de táxis e tal, e vai continuar arregaçando o mercado. E agora veja, como existe muita empresa de transporte, o excesso exagerado, de fato, de ofertantes de serviço de frete, por isso os caminhoneiros pararam há 2 anos atrás. Existe um excesso de empresas, excesso de caminhoneiros, e muitas dessas empresas tradicionais não estão atualizadas tecnologicamente, e infelizmente elas vão ser varridas do mercado por esse tsunami chamado crise da Covid. Só vão ficar no mercado, só vão continuar prestando serviço as empresas que estiverem tecnologicamente atualizadas com tudo isso que a gente falou aqui agora. Né? Com um pouco obviamente, com todo o tema de cultura e aculturamento, de empowerment dos seus executivos, mas as empresas que não tiverem atualizadas tecnologicamente, essas vão ser varridas, porque nós, como consumidores, queremos novos prestadores de serviços atualizados tecnologicamente, e aqueles caras tradicionais que não sabem fazer da forma que os novos consumidores precisam, esses vão ser varridos, infelizmente. Mas aqueles operadores que continuarem no setor vão dar conta no mercado, porque o setor, como vocês perceberam, a pandemia acontecendo, esses caras estão entregando, estão levando o Brasil literalmente nas costas e abastecendo a sociedade com seus produtos. Né? Bom, essas são as minhas considerações gerais. Hermano, Danilo, Ivan, Ricardo e a Sheila, que está no back-end aí. Agradeço os amigos da Intermodal e da FutureCom pela oportunidade. Parabéns pela organização. E eu vou receber aqui as perguntas que eventualmente fizeram diretamente a mim e faço questão de respondê-las, Hermano. Perfeito. Obrigado, Carlos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, realmente, Ivan, Danilo, Tadal, Carlos, né, por esse papo super legal que a gente teve aqui. Eu gostaria também de algumas pessoas perguntarem aqui, assim, o que vem agora aqui em frente? Então, amanhã eu vou bater um papo no Instagram, uma live com a Gabriela Costa, que é diretora técnica da ANTAC, da Agência Nacional, como eu falei, de Transportes Aquaviários. Aí, no dia 28, a gente tem uma concorrência aqui, né? Então, vamos ter um webinar do nosso Papo em Movimento, que é com apoio da Abralog, sobre a digitalização da cadeia de suprimentos.
E também no dia 28, houve questões aqui sobre agricultura, a gente vai ter mais um papo sobre agricultura, falando sobre agricultura de precisão como aliada em tempos do Covid-19, um webinar da FutureCon no dia 28. Então, no dia 28 temos o Papo Movimento com a digitalização da cadeia de suprimentos e também vou falar sobre agricultura de precisão na FutureCon. E amanhã todos convidados também para um papo que eu vou manter aí no Instagram com a Gabriela Costa, acho que vai ser muito interessante para todos aqui que possam participar. Então, obrigado a todos, uma boa noite e esperamos vocês todos, tanto no Intermodal como no FutureCon e nas nossas participações digitais aqui nesses meios. Obrigado e boa noite a todos.